Alô galera goiana, alô galera atleticana, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Neste vídeo eu vou falar sobre a efetivação do técnico Eduardo Souza, já confirmada pelo presidente Adson Batista, será ele que vai iniciar à frente do Atlético no ano de 2023. E este é o tema deste vídeo. Logo depois da vinheta de abertura, eu vou trazer detalhes, das passagens do Eduardo pelo Atlético e também falar o que eu penso sobre essa efetivação. Não saia daí. Eu estou aqui no Futebol 62 e com muita alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. É uma satisfação contar com a sua audiência. Eduardo Souza será o treinador do Atlético em 2023. Esta é a notícia, a principal notícia no Atlético nessas últimas horas. O Atlético já começa a liberar alguns jogadores. Eu vou falar sobre isso em uma outra postagem, mas o foco aqui é essa manutenção, essa permanência, essa efetivação do Eduardo Souza à frente da equipe rubro-negra. Antes disso, quero convidar você a se inscrever aqui no nosso canal, se você ainda não for inscrito. Também deixe aquele like para fortalecer o nosso trabalho. Se quiser comentar a publicação ou compartilhar, fique totalmente à vontade. Quem está conosco nesta missão, neste trabalho aqui no Futebol 62, é a Viegas Printer Locação de Impressoras. Você sabia que o aluguel que você paga, a mensalidade que você paga pela locação de uma impressora custa menos do que um toner? Isso mesmo. Então hoje vale muito mais a pena você locar uma impressora do que você comprar. Você não tem o custo da aquisição e você também não tem o custo da manutenção, apenas as mensalidades, e quando você não quiser mais, você para e pronto, e fica assim. A Viegas Printer atende todo o estado de Goiás e você pode falar com um dos consultores da Viegas pelo 99143 7700. Bom, Eduardo Souza não é um novato no Atlético. Ele começou, a primeira partida que o Eduardo comandou o Atlético foi em 2019. A partir de 2020, aí passou já a ser mais participações, inclusive pegando alguns períodos como o deste final do Brasileiro, quase sempre fazendo a transição entre a saída de um treinador e a chegada de outro. Mas isso aconteceu tantas vezes que, se a gente pegar nesta década de 2020 para cá, o Eduardo Souza é o técnico que mais dirigiu o Atlético. Ele dirigiu o Atlético em 43 jogos de 2020 para cá, 44 no total, porque ele comandou o Atlético em uma partida em 2019. Então, ele é o treinador que mais comandou o Atlético desde o ano de 2020. Então, isso mostra uma intimidade, que o Eduardo tem à frente da equipe rubro-negra, até porque ele era membro da comissão técnica permanente do Atlético. Tentou uma saída para a Aparecidense, não deu certo, voltou para o Atlético quando o Eduardo Batista foi contratado e conseguiu fazer, ao meu ver, um trabalho interessante, porque se a gente buscar entre os treinadores que o Atlético teve nessa Série A, o Eduardo foi o de melhor aproveitamento. O Jorginho teve 35% de aproveitamento em 18 jogos, o Eduardo Batista 0%, o Loser teve 24%, aliás, o Loser teve 16%, e o Eduardo Souza teve 46% de aproveitamento. Então foi o treinador que comandou o Atlético no Brasileiro com o melhor aproveitamento. O que é que eu penso sobre a efetivação do Eduardo Souza? Ela tem alguns aspectos positivos e tem também alguns desafios no meu entendimento. Aspectos positivos. O Eduardo Souza conhece de futebol. Taticamente, ele não vai tomar nós na Série B. Pode perder jogos, vai perder, todos perdem, mas ele não está abaixo. Ele consegue taticamente enfrentar os adversários. Isso não será problema para o Atlético. Segundo aspecto, o Eduardo Souza conhece muito bem
o funcionamento do Atlético, o modus operandi do Atlético. Ele está lá dentro. Ele sabe quem é quem lá dentro e como é que as coisas funcionam, especialmente na relação com o presidente Adson Batista. Terceiro aspecto, o Eduardo Souza sempre se demonstrou um treinador de boa convivência com os elencos. Só que isso aí também traz um novo desafio, porque a convivência dele com os elencos do Atlético sempre foi a convivência de alguém que estava chegando para auxiliar, não de um comandante. O comandante muitas das vezes tem que tomar decisões que normalmente esse auxiliar não toma. Então o Eduardo pode em alguns momentos tomar decisões que ele não tomou ainda dentro do Atlético. E isso pode gerar desconfortos e inclusive talvez quebrar essa boa relação com o elenco. Mas isso é uma incógnita. Não tem como dizer que isso vai acontecer ou que não vai acontecer. É uma incógnita. Então o Eduardo, para mim, o principal desafio, além dos jogos, da cobrança enorme que terá sobre o Atlético para conseguir o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, o principal desafio para o Eduardo é se mostrar um comandante geral. Ele até agora foi um comandante de comissão técnica permanente que às vezes assumia o time. Agora ele tem a missão de ser o chefe da comissão técnica do Atlético. Aí já é outro nível de cobrança, fica muito mais exposto à cobrança, muito mais exposto à crítica e também tendo que tomar decisões muitas das vezes difíceis, principalmente em relação ao grupo de jogadores. Então este é um desafio. Outro grande desafio do Eduardo é fazer com que a diretoria o trate pelo menos com autonomia, com o respeito que tratou os outros profissionais. Porque às vezes o prata da casa é elevado à condição de treinador, mas não recebe o mesmo tratamento que outros treinadores contratados de fora recebem. Esse aí também é um desafio do Eduardo. Mais um desafio, esse não é do Eduardo, é de qualquer um que chegar para comandar o Atlético, durar no cargo. O Atlético de 2020 para cá, um treinador fica em média 70 dias no cargo. Ou seja, pouco mais de 2 meses, faz em média 15 jogos e são despedidos da equipe. Então, ter uma sobrevida, ter uma vida, uma estadia alongada dentro do Atlético é um desafio para o Eduardo. Mas esse, como eu citei, não é só do Eduardo. Qualquer um que viesse neste momento teria este mesmo desafio. Porque o Atlético é um time com uma rotação muito grande de treinador. Nesse ano o Atlético começou com o Marcelo Cabo, teve Humberto Loser, teve Jorginho, teve o Eduardo Batista e terminou com o Eduardo Souza. Só para você ter uma ideia, foram 5 treinadores ao longo deste ano. Então o Atlético tem usado isso como metodologia de trabalho. E eu penso que o Eduardo Souza quer ficar mais do que 70 dias à frente do Atlético, que foi o que em média os últimos profissionais desde o ano de 2020, cada um deles ficou em média 70 dias apenas no comando da equipe, ou seja, não venceu nem o período de experiência, Nas empresas antigamente tinha o período de experiência, 90 dias, a média não vence nem mesmo os 90 dias. Então para mim este é outro desafio para o técnico Eduardo Souza. Mas no mais, eu acho que o Atlético fez uma boa escolha. Para mim o Atlético fez uma boa escolha, uma boa aposta. O Eduardo não encaixou na presidência, não conseguiu fazer um bom trabalho lá, mas eu penso que no Atlético ele tem uma intimidade muito maior, que pode sim dar a ele essa oportunidade de fazer um bom trabalho. E será fundamental para o Eduardo do Campeonato Goiano. O time precisa ir muito bem no Goiano. Se não for muito bem no Goiano, ele enfraquece e talvez nem comece a Série B do Campeonato Brasileiro. Então essa primeira competição já é importantíssima. Não pode cair na Copa do Brasil e tem que ganhar o Campeonato Goiano. Não ganhar o Campeonato Goiano pode significar o Eduardo Batista ou qualquer outro que estivesse no cargo a não continuidade à frente da equipe rubro-negra para a sequência da competição. Mas eu acho que o Eduardo é um cara competente, é um cara que entende de futebol, tem os desafios que eu citei há pouco, mas para mim o Atlético fez uma boa escolha, até porque é um treinador que conhece como o Atlético funciona.
Mas você, torcedor atleticano, pode ficar à vontade para fazer a sua manifestação, para trazer a sua, a sua opinião. Gostou? Não gostou? Se não gostou, quem você traria? Fique à vontade, o espaço é todo seu. Muito obrigado pela audiência de sempre. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.